Olá, aqui é o professor Edgar, continuando com o treinamento em simulador virtual, com ênfase na utilização do Artboard. Nessa videoaula, vamos dar continuidade à videoaula anterior, que tratava do projeto Vagalume Biônico. A simulação não vai sofrer nenhum tipo de alteração. A única diferença em relação à videoaula anterior é que o projeto da PCI vai ser, nesta videoaula, tratado com roteamento automático. Existem algumas configurações, algumas análises que devemos fazer em relação ao roteamento automático, comparando com o roteamento manual que fizemos na videoaula anterior. Esse é o circuito, nós já conhecemos o funcionamento do mesmo. Aqui nós temos o esquemático, nenhuma novidade, exatamente o mesmo esquemático. Vamos dar uma simulada. Temos aqui então o circuito funcionando normalmente. Ok, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um bloco de legenda aqui, diferente daquele que eu coloquei na videoaula anterior. Ele é um pouquinho mais enxuto. É só para mostrar para vocês a versatilidade, né, com que eu lido com algumas ferramentas do Multisim. Então vamos lá, Place, essa opção, Title Block, clico, eu havia escolhido esta opção. Eu vou escolher esta opção aqui. Open. Observe que é mais enxuto, né? Eu tenho aqui o título, esse título aqui é o nome do arquivo que eu salvei, esse projeto, né? Aqui a revisão, número do documento. Só isso, não preciso de mais nada. A edição é exatamente a mesma coisa. Esses campos aqui, por exemplo, eu não vou precisar preencher. Eu vou manter a data que foi configurada pelo meu computador no momento em que eu abri o meu projeto, que eu criei e abri o meu projeto. Veja bem, embora este projeto ele tenha sido criado anteriormente, quando eu coloquei o bloco de legenda, ele assume a data do meu computador. Se eu quiser alterar, eu tenho que alterar aqui. Eu não vou alterar, vou deixar assim mesmo. Eu vou colocar aqui Vagalume Biônico. Número do documento 002, revisão, ok. Está aqui. Então, bem mais enxuto, né? Veja bem, eu posso deletar isso aqui, essa informação. Mas eu não vou deletar, eu vou colocar ela aqui, ó. É um recurso legal também, fica mais bonitinho o meu projeto. Pronto. Muito bem, vou exportar agora para o Artboard. Eu vou salvar aqui na área de trabalho, VagBio, PCB1. Eu havia salvo como PCB na aula passada, vou pôr PCB1 para não sobrescrever. Save. Nenhuma novidade, minha netlist. Terra. VCC. São destaques, né? No caso de eu querer desenvolver uma malha de aterramento. Vamos dar um OK. Um F7. Eu vou posicionar esses componentes como eu fiz na videoaula anterior, obedecendo o layout do meu esquemático. E vou colocar aqui as 4 ilhas para furação, caso eu queira fixar essa placa em uma superfície. Vamos lá. Aqui está. Vamos dar uma medida na placa. A medida vai aparecer aqui no meio. Então, aproximadamente 6,9 centímetros. Vamos medir aqui. A medida vai aparecer aqui também.
no meio, aproximadamente 3,91 centímetros, algo em torno de 4 centímetros. Muito bem, vamos dar uma editada aqui na ilha. Para editar a ilha, essa ferramenta acionada, clica, botão direito, propriedades, aqui 7x3. Diâmetro da bloca, 3 milímetros. Parafuso previsto, 3 milímetros. Muito bem. O que resta fazer agora é o meu roteamento. Eu vou fazer o roteamento automático. Algumas considerações devem ser observadas. Por exemplo, eu tenho aqui dois botões para fazer esse roteamento. Eu vou primeiro rotear aqui, através desse comando, e depois eu posso, se eu quiser, rotear por este comando. Esse comando aqui, ele otimiza. O que ele faz? Então, vamos supor, eu fiz isto aqui, ó. Roteei. Ele roteou no top. Ele deu preferência aos componentes SMT. Se de repente tiver alguma trilha que é meio fora de posição, então na otimização ele corrige. Ele faz a correção. Esse circuito é um circuito muito simples, então não houve assim praticamente correção nenhuma, A gente não observa assim no visual correção nenhuma. Muito bem, aqui eu estou com todo o roteamento no top. Isto significa que ele deu preferência aos componentes SMT. Vamos dar uma olhada no 3D. Está aqui. Se eu observar aqui embaixo, no bottom, não tem nada. Não existe roteamento nenhum. Muito bom. Agora, existem alguns aspectos muito interessantes e muito importantes para a gente analisar. Eu vou acionar a visualização das informações. Então, eu utilizo esta opção. Clico e me aparecem essas opções. A gente já viu isso em videoaula anterior, mas vamos explorar um pouquinho mais detalhadamente. Eu tenho DRC, meu DRC que está limpo. Nets, aqui é importante. Vamos admitir que eu não queira que esse roteamento do terra, então veja bem, essa net aqui é terra, será que é mesmo? Então vamos dar uma clicada e vamos conferir. Observem aqui no monitor e observem aqui, ó. É o terra. Só que eu quero que esse roteamento ele seja feito no bottom e não no top. Como é que eu faço isso? Então, eu venho aqui nesta opção, Routing Layers. Clico aqui, desmarco Copper Top e dou um OK. Muito bem, ele vai me dar as informações a respeito do roteamento que deve ser feito no bottom. Então está aqui, ó, DRC, ele já me deu essas informações. Muito bem, vamos voltar para o net. Eu quero efetivar esse roteamento. Então eu venho aqui, ó, esta opção, clico e ele roteou agora no bottom. Vamos dar uma otimizada? Muito bem, então quando eu cliquei nesse comando de otimização, significa que ele sacramentou o meu projeto. Está em ordem, está ok. Muito bem. Eu estou achando que essa trilha está muito fina. Eu quero dar uma engrossada nessa trilha. Então aqui, dois detalhes muito importantes, gente. Veja bem, eu tenho aqui, ó, primeiro detalhe, a largura mínima da trilha. E aqui é o traçado real da trilha. Eu tenho duas formas de modificar isso aqui. A primeira, se eu, por exemplo, quiser que essa largura aqui seja da ordem de 0,8, eu venho aqui
ponto 8. Vamos dar um Enter. Pronto. Só que, quando eu coloco ponto 8 aqui, veja bem, ele altera automaticamente o traçado, a largura do traçado, a largura da trilha. Então, outra opção que eu posso utilizar. Eu prefiro esta opção aqui. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Ó, venho aqui, ponto 8. Mas olha o que acontece aqui. Ó. Eu não mexo na largura mínima da trilha. As duas opções têm o mesmo efeito. Mas aqui eu não mexo na largura da trilha. Vamos dar aqui uma otimizada. Está aqui, perfeito. Muito bem. Aqui que é legal a gente prestar atenção. Essa net aqui é uma net correspondente a VCC. Então, vou clicar aqui. Observe, ó, já seleciona aqui VCC. Está aqui, ó, VCC. Muito bem. Eu quero também rotear no bottom. Vou clicar aqui. Routing Layers. Esta opção. Desmarco. Ok. Veja bem, então, ele me dá a informação via DRC. Eu vou fazer o quê? Novamente, rotear. Roteou aqui, mas aqui não. Então, é legal a gente prestar atenção aqui. Por que está acontecendo isso? Então, vamos lá. Existe uma explicação, óbvio. Eu roteei no bottom. Só que aqui a conexão é no top. Eu preciso, então, conectar as duas faces. Qual é a forma de fazer a conexão dessas duas faces? Através do via, de uma ilha metalizada, de um furo metalizado. Então, venho aqui, clico, coloco aqui. Olha o que ele já dá de informação prontinha. Ele só está me informando. Ele está unindo copper top e copper bottom e vai colocar a minha ilha no bottom. Está aqui. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Mesma coisa, ok. Perfeito. Eu ainda posso me dar ao luxo de editar essa ilha antes de colocar aqui. Eu vou mostrar para vocês, mas vamos ver o efeito agora. A hora que eu vier aqui, prontinho. Ó. Vamos dar uma olhada no 3D. Vocês vão observar que a ilha foi colocada no bottom. Eu quero dar uma engrossada nessa net, nessa trilha. Na net inteira, evidentemente, não? Cliquei, aparece aqui a net inteira. E eu vou dar uma engrossada no traçado. Por exemplo, eu vou colocar aqui ponto 8. Engrossei aqui o traçado. Vamos dar uma otimizada. Está aqui meu projeto prontinho. Eu posso também trabalhar com essas trilhas. Por exemplo, eu quero engrossar essa trilha aqui. Ó. Clico. Está aqui. Que trilha é essa? É essa daqui, né? Então, vamos por aqui. Ponto 6. Pronto. E assim eu vou trabalhando com a placa inteira. Ok? Eu havia dito para vocês que antes de colocar essa ilha aqui, eu posso dar uma editada. Por exemplo, estou achando que está um pouco exagerado o tamanho dessa ilha aqui, dessa via. Então, place. Eu posso colocar aqui e faço a edição dela aqui, ó.
Ok. Depois, simplesmente eu arrasto para cá, certo? Então, é uma forma de você também trabalhar. Eu deletei as duas ilhas aqui, então vou fazer isso aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V, copiei ela aqui e vou arrastá-la para cá. Deixa eu posicionar direitinho aqui, pronto. Eu vou dar um otimizador. Se eu ligar o otimizador, ele vai funcionar normalmente, ó. Dá um F7. Está aqui meu circuito prontinho. Vamos dar uma olhada aqui. Vão observar que o tamanho da ilha diminuiu agora. Então, são detalhes que vocês vão vendo, vão sentindo à medida que vão desenvolvendo o projeto. Agora, o que eu posso fazer aqui? Eu vou criar uma malha de aterramento. Então, vamos criar uma malha de aterramento. Eu vou me dar o luxo de fazer isso aqui, gente. Ó, View. Vou fazer isso aqui, ó, com 2 canais. Malha de aterramento. Como é que eu crio a malha de aterramento? Então, Place, Power Plane. Ou, eu venho aqui, ó. Já tem a ferramentinha pronta para mim. Clico aqui. Vamos escolher o Copper Bottom mesmo. E a Net 0. Vamos dar um OK. Muito bem. E aqui já me aparece a minha malha de aterramento. Muito bem. Vamos lá. Eu vou criar uma malha de aterramento agora para pôr no top. Só vou pôr no top. Eu posso criar para colocar uma malha de aterramento nas duas faces. Eu vou criar só no top agora. Então, vocês vão ver que em tempo real, a hora que eu criar a malha aqui, vai aparecer aqui. Então, vamos lá. Aqui. Copper Top. Ok. Aí. Legal, né? Tenho duas formas de fazer um monitoramento. Então, ó, monitoro aqui a minha placa e monitoro aqui as nets. Então, só clicar aqui, ó. Clicando aqui, eu já tenho condições de monitorar a net. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Olha, já monitorei a net. Muito bem. Tem um outro detalhe que eu quero mostrar para vocês para encerrar essa videoaula. É o seguinte. O que aconteceria com o roteamento automático se eu tivesse todos os componentes com tecnologia PTH? Então, eu vou mostrar para vocês. Aqui está. Eu substituí toda a tecnologia SMT por PTH. Vamos lá. Vou fazer o roteamento automático. Ele deu essa opção aqui. Vamos dar uma otimizada. Está aqui. Só que tem um detalhe, né? Aqui é tudo PTH. Eu quero rotear só no Copper Bottom. Não quero nada no top, só no bottom. Então, vou dar um Ctrl Z para a gente retornar. E vamos aqui fazer o seguinte. Nets. Aqui, ó. Eu já posso fazer essa alteração aqui, ó. Elimino. Eu não quero nenhuma net sendo roteada no top. Eu estou exagerando aqui, né, só para mostrar para vocês, né, a utilidade, né, e o uso da ferramenta, né, os recursos que nós podemos usar. É evidente, né? Quanto mais net eu tiver aqui, mais trabalhoso vai ser o meu esquema, né? Óbvio.
Então, antes de fazer o roteamento automático, eu optei por fazer o roteamento somente no bottom. Tudo no bottom. Ó. Então, tem aqui a numeração. Muito bem. Então, vamos ver como é que isso aqui funciona. Vou dar um F7. A hora que eu clicar aqui iniciar o roteamento, vai ser roteado tudo no bottom. Olha só. Está aqui, ó. Vou dar um Ctrl Z. E para finalizar, então veja bem, eu vou fazer o roteamento automático, só que eu quero o seguinte, que, por exemplo, essas trilhas aqui, que correspondem a GND, então, clicando aqui, eu tenho GND, elas sejam mais grossas. Então, eu já determino aqui, ó, esse roteamento foi feito em mils, certo? Então, ou eu faço a conversão, ou eu simplesmente vou aumentar 5 vezes aqui o roteamento, 50.000. A hora que eu clicar no roteamento automático, essa linha aqui, que corresponde ao terra, vai sair mais grossa. Então, vamos lá? Está aqui, ó. E eu posso proceder da mesma forma no circuito inteiro. Então, acho que essa videoaula serviu para vocês verem os recursos, né? Como que eu posso operar um roteamento automático. Dependendo do tipo de circuito, compensa fazer o roteamento automático. Mas todo projeto é trabalhoso. Então, a gente tem que se dedicar realmente ao projeto. Eu acho que é muito importante. O visual do projeto é fundamental, né? Isso chama a atenção de clientes. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês nessa videoaula. Lembrando que a criação dos arquivos GEB é exatamente aquilo que nós vimos na videoaula anterior. Vamos só dar uma checada. Ó. Export. É aqui os arquivos GEB. Se eu exportar, ele vai salvar na pasta em que eu criei o meu PCB. Obrigado por ter assistido essa videoaula. Obrigado pela paciência e até a próxima videoaula. Bye!